Considerado um sintoma e não uma doença, o zumbido sinaliza a perda de audição e afeta cerca de 28 milhões de brasileiros e 278 milhões de pessoas no mundo. As informações de 2022 são da Organização Mundial de Saúde. No Sertão Saudável de hoje, saiba mais sobre o zumbido. E o que é o zumbido? O zumbido é a sensação de um som na ausência de um estímulo externo. Então o paciente ele refere às vezes como se fosse uma cigarra, o barulho de uma cachoeira, o tic-tac de um relógio. Então é um som que ele só é percebido pelo paciente. Quais são as causas do zumbido? Existem inúmeras causas para o zumbido documentadas, porém temos as causas mais comuns. A principal causa de zumbido é perda auditiva. Então, o primeiro ponto que nós temos que investigar diante de um paciente com queixa de zumbido e otoscopia normal é perda auditiva. Mas temos outras, como distúrbios metabólicos, alterações hormonais, disfunção temporomandibular. Principalmente quando a gente fala de alterações hormonais, a gente pode estar falando de gravidez, a gente pode estar falando de menopausa, distúrbios metabólicos, colesterol, triglicéridos, glicemia. Então, são várias causas que podem estar por trás do zumbido. Quais são os impactos do zumbido na vida do paciente? Existem vários estudos mostrando que o zumbido ele tem uma repercussão muito negativa na vida do paciente. Muitos deles levam o zumbido como uma doença muito grave. Então, quando aparece um sintoma, eles acham que podem estar com um tumor na cabeça ou uma outra doença muito grave. E podem ficar com ansiedade, com depressão, ter distúrbio do sono, síndrome do pânico. E essas alterações, ela influenciar diretamente na sua qualidade de vida e no seu trabalho. Todo zumbido é igual? Não, nem todo zumbido é igual. E uma das coisas que temos que fazer inicialmente é classificá-lo. Então, num primeiro momento, o zumbido ele se classifica em zumbido pulsátil e zumbido não pulsátil. Zumbido no ouvido tem cura? Sim, zumbido tem cura, mas temos que lembrar que o zumbido ele não é uma doença, ele é um sintoma de uma doença. Então, para ter a cura do zumbido, tem que ter o diagnóstico de qual doença está causando o zumbido e a partir daí tratar a doença, porque nós não temos um medicamento específico para o zumbido. O zumbido ele vai estar relacionado a uma outra patologia, ser sintoma de uma outra doença. Zumbido pode ser algum sintoma de algum tumor? Sim, alguns tumores que aparecem no ângulo ponto cerebelar, eles podem se manifestar com perda auditiva, zumbido e algumas vezes também com tontura. Existem alimentos que pioram o zumbido? Sim. Quando a gente fala sobre a relação de zumbido e alimentos, a gente tem que lembrar de excesso, né? Então, o excesso de açúcar, o excesso de gorduras, de cafeína. E quando a gente fala em cafeína, não somente o café preto, mas a cafeína ela está, no chocolate, em alguns refrigerantes e em algumas medicações que as pessoas tomam como pré-treino. Então a gente sempre lembrar que o excesso sim pode induzir ao zumbido. Existe relação entre zumbido e estresse? Os pacientes que têm uma carga de estresse são pacientes que também referem zumbidos. Nós não temos estudos comprovando a relação entre o estresse e o zumbido, mas sabemos que aqueles pacientes que procuram a clínica com queixa de zumbido são pacientes que têm história clínica de estresse importante. Qual o tratamento para zumbido? O tratamento do zumbido ele está diretamente relacionado com a causa do zumbido. Então é necessário que faça uma consulta médica com um otorrinolaringologista, que faça o exame físico, que a partir da anamnese e exame físico nós possamos levantar hipóteses diagnósticas para a causa desse zumbido e iniciar um processo de investigação. Medicamento pode induzir ao zumbido? Sim, temos medicamentos que induzem sim ao zumbido, sejam eles salicilatos, anti-inflamatórios, quimioterápicos,
alguns antipertensivos como diuréticos, aminoglicosídeos. Então tem medicamentos sim que podem induzir a zumbido. Confira no próximo bloco a importância da consulta profissional para o diagnóstico do zumbido e o público que mais sofre com o sintoma. Saiba também sobre os cuidados que as pessoas devem tomar no dia a dia para evitar os ruídos. O Sertão Saudável volta já. Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre zumbido. Então, como falei no bloco anterior, o zumbido ele não é uma doença, e sim um sintoma de uma doença. Quando uma pessoa começa a sentir zumbido, é fundamental que procure um médico, de preferência um médico otorrinolaringologista. Por quê? É necessário um exame físico. A percepção do zumbido, ele começa inicialmente no ouvido. Então, existem causas comuns e bobas de zumbido que podem ser resolvidas no consultório médico. Por exemplo, cerume. Então, a pessoa está com excesso de cerume no ouvido, começa a ter zumbido, sensação de ouvido tapado, procura um médico otorrinolaringologista, faz a remoção e resolve esse problema. Porém, existem outras causas mais complicadas, né, de zumbido, como perda auditiva, disfunções metabólicas e até tumores. Mas para isso é necessário um exame físico e uma boa anamnese. Somente o médico vai ser capaz de fazer um diagnóstico correto e conduzir a investigação do zumbido. De uma forma geral, eu gostaria de lembrar que o zumbido ele pode interferir muito na qualidade de vida dos pacientes. Então, se você tem zumbido, não fique achando que vai passar. Não, procure um médico, porque o médico ele vai fazer o diagnóstico e vai poder conduzir melhor o seu zumbido. Para aqueles pacientes que já têm zumbido e que tem aquela percepção, eu não vou tratar porque não tem cura. Não é bem assim, né? É necessário uma boa investigação. A realização de exames complementares e o zumbido ele tem sim cura. Lembrar que os excessos são sempre perigosos e são sempre relacionados ao zumbido. Que excessos são esses? Como eu citei no bloco anterior, a cafeína. Então, aquelas pessoas que têm o hábito de tomar várias xícaras de cafezinho por dia, ou que gosta muito de comer chocolate, ou que gosta muito do doce, que tem o hábito de estar comendo uma quantidade grande de doce, ou de consumo de gorduras. Muitas vezes, apenas uma ajustada na alimentação é suficiente para reduzir esse sintoma. Temos outras causas de zumbido, como por exemplo a disfunção temporomandibular. Então, tem pacientes que sofrem de bruxismo e que não correlacionam. Não tem a ver. Não, tem a ver sim. Então, aquelas pacientes que têm bruxismo, é importante procurar o médico, é importante procurar o dentista para poder fazer o diagnóstico, porque algumas vezes está assim relacionado à disfunção temporomandibular, resolveu e o paciente fica bem. Porém, como o zumbido ele também pode estar associado a doenças mais graves, como por exemplo tumores, a gente sempre tem que procurar um médico, na presença de zumbido. Lembrar que o zumbido, ele não é um sintoma somente da terceira idade, somente dos pacientes idosos. A gente tem crianças que se queixam de zumbido, nós temos adolescentes, temos adultos e, claro, como o zumbido, a principal causa de zumbido é a perda auditiva, nós temos mais pacientes idosos queixando-se de zumbido. Mas ele não é específico e exclusivo de idosos. Ele pode aparecer em qualquer idade. Então, se você sente zumbido, procure o seu médico.
ele vai saber conduzir da melhor forma para você ficar curado desse zumbido.